Olá a todas, olá a todos. Hoje estudaremos jurisdição, que é o tema justamente da unidade número 5 do nosso curso de Teoria Geral de Processo, junto à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Tenho aqui a honrosa presença de Bernardo Carrara, que é aluno do nosso curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O Bernardo, então, nos acompanhará durante essa exposição num sistema dialogal, onde conversaremos e colocaremos as nossas dúvidas, as nossas perguntas e respostas, de modo a fazer com que essa exposição seja feita de uma maneira mais dinâmica. E, ao fim, colocaremos alguns casos interessantes que têm a ver com o conteúdo dessa matéria, que é justamente jurisdição. A nossa primeira apresentação, o primeiro slide aqui, diz respeito justamente ao nosso conteúdo programático da exposição, que, ao analisar a jurisdição, evidentemente que temos que ver, primeiro, o conceito de jurisdição, segundo, qual é o escopo, ou quais são os escopos da jurisdição, terceiro, as características da jurisdição, quarto, a jurisdição e outras funções do Estado moderno, 5. Jurisdição e poder judiciário. 6. Espécies de jurisdição. 7. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. 8. Jurisdição e atividade executiva. 9. Jurisdição e meios alternativos de solução de controvérsias. E 10. Limites internos e internacionais da jurisdição. Então, o primeiro ponto a que nós temos que refletir é saber qual é o conceito de jurisdição. E esse tema sobre o conceito da jurisdição, que vem a ser jurisdição, foi objeto de debates ao longo de muitas décadas, por diversos trabalhos sobre jurisdição. Eu poderia citar o estudo clássico de Frederico Marques, José Frederico Marques, sobre jurisdição voluntária, onde nós vamos ver o conceito de jurisdição e também, evidentemente, de jurisdição voluntária. No livro Teoria Geral do Processo, o conceito é tido como um conceito clássico, porque é um livro que já está há mais de 40 anos entre nós e, portanto, ele traçava o conceito de jurisdição a partir de uma visão tríplice, ou seja, que a jurisdição poderia ser considerada como poder, que a jurisdição poderia ser considerada como função e que a jurisdição poderia ser considerada como atividade. Então, numa clássica definição, jurisdição é poder, função e atividade. Como poder, dentro dessa visão clássica, a jurisdição representa a manifestação do poder estatal, conceituado, então, como a capacidade que os órgãos jurisdicionais têm de decidir imperativamente e impor essas decisões. Então, além de exercer a jurisdictio, dizer qual é o direito aplicável ao caso concreto, a jurisdição tem também esse aspecto importante, que é esse poder de impor imperativamente as suas decisões. Aí a primeira pergunta que surge, eu até provocaria aqui o Bernardo, é saber, bom, afinal de contas, na arbitragem, nós temos ou não jurisdição, uma vez que os árbitros não impõem as suas decisões. A sentença arbitral, como nós todos sabemos, é um título executivo judicial. E para impor a decisão arbitral, a parte que se sagrou vencedora num processo arbitral tem que se valer de um processo de execução, de uma fase executiva perante o judiciário, onde haverá a citação do executado para cumprir aquilo que foi disposto na sentença arbitral. Então, a execução se faz perante o judiciário. Afinal de contas, na arbitragem, eu tenho ou não jurisdição? Os árbitros têm a jurisdictio, mas não têm imperium? Eu poderia dizer que isso seria possível afirmar que haveria aqui jurisdição? Essa discussão ela é bastante interessante, professor. De fato,
há opiniões divergentes nesse aspecto. Entendo eu que hoje a posição majoritária é que o árbitro ele tem função jurisdicional na medida em que, tal como o juiz de direito, o juiz togado, ele dirime o conflito e apresenta uma solução jurídica àquelas partes. Mas, de fato, o imperium não é provido a esse árbitro. O árbitro está restrito ao exercício da jurisdição, de modo que o exercício do poder de polícia, esse tipo de medida imperativa, ficaria restrita ao poder judiciário. Mas há uma posição contrária, uma posição divergente, que defende que, na verdade, a jurisdição ela é atribuição do Estado, ela é poder do Estado, ela é una, pelo que consta da Constituição Federal. Motivo pelo qual, embora a arbitragem ela seja importante, esses autores eles fazem essa ressalva, ela não significaria necessariamente jurisdição. Eu, particularmente, como tenho uma visão bastante favorável à arbitragem, eu tendo a me filiar à corrente majoritária, que parece ter sido refletida no Código de Processo Civil atual, inclusive pelo que o senhor mencionou, do fato da sentença arbitral ela ser um título executivo judicial e não extrajudicial. Então, hoje, pela nossa concepção atual, dentro do modelo e a forma de interpretar o processo civil, eu entendo que a arbitragem, sim, se enquadraria também enquanto jurisdição, embora não tanto essa característica de poder do Estado, à medida em que ela vem exercida pelo particular. Muito bom, é isso mesmo, né? Eu também me filio a essa corrente. Eu recomendaria até a leitura da tese de doutorado do professor Carlos Alberto Carmona, meu colega de departamento, que defende esse aspecto jurisdicional da arbitragem e também os seus comentários à lei de arbitragem, vários artigos. Recomendo também 2 livros que coordenei na editora Migalha sobre arbitragem também, que vocês vão ver vários estudos onde podem verificar esse aspecto jurisdicional da arbitragem, porque na arbitragem se põe fim ao conflito, se diz qual das partes tem razão. E essa sentença é considerada, como bem ressaltei e agora reforçado pelo Bernardo, constitui título executivo judicial. É evidente que esses atos práticos e materiais da execução, por meio de atividades substitutivas, subrogatórias, deverá ser feita pelo Estado, não é? No atual panorama brasileiro. Lembrando, sempre deixando lembrado que existem projetos que acabam por consagrar a execução extrajudicial, que em um determinado momento chegará de forma plena ao Brasil, porque já existe, eu vou falar isso mais para frente, já existe lei que atribui essa possibilidade de execução extrajudicial. Citaria, por exemplo, a Lei de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, onde se permite uma execução extrajudicial. Ou poderia citar outra, a lei que disciplina o sistema financeiro de habitação, também permite uma execução extrajudicial. Então, esses atos práticos e materiais que ocorrem na execução, seja ela na fase executiva ou no processo de execução, não é algo inerente ao Poder Judiciário. Esses atos podem ser cumpridos por outros entes, desde que, evidentemente, exista lei disciplinando essa possibilidade. Então, esse é o primeiro aspecto a respeito do conceito clássico de jurisdição que eu queria tratar aqui, que é essa visão clássica de que jurisdição é poder. Mas a jurisdição também é vista como função. Então, como função, a jurisdição é o encargo que os órgãos jurisdicionais têm de promover a pacificação de conflitos interindividuais e plurindividuais, mediante a realização do direito justo e sempre pelo processo. Então, aqui na apresentação, a transcrição dessa passagem do Teoria Geral do Processo, que eu acabo aqui complementando, que me parece mais, digamos, atual. Então, é o encargo, é o munus que os órgãos jurisdicionais têm, sejam eles estatais ou não estatais, de promover a pacificação de conflitos interindividuais, em conflitos individuais, mas também em conflitos coletivos e plurindividuais, com a realização do direito justo e pelo processo, seja ele um processo estatal, seja um processo arbitral.
Então, essa é a visão da jurisdição como função. Como atividade, a jurisdição representa o complexo de atos do órgão jurisdicional no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe comete. Então, aqui eu diria, sim, nessa visão tradicional que está no TGP, lendo aqui o trecho entre aspas, e como atividade, ela é o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder e cumprindo a função que a lei lhe compete. Eu diria, é uma atividade, a jurisdição, e sendo atividade, representa justamente esse conjunto de atos lógicos e cronológicos que o julgador, e não o juiz, porque pode ser árbitro, que o juiz exerce no processo. E aí, sim, ele no processo, se considerarmos a jurisdição também como poder, ele vai exercer esse poder, ele vai cumprir essa função, esse encargo, esse munus que a lei lhe compete. Então, o poder, a função e a atividade somente transparecem legitimamente no curso do processo, se, evidentemente, esse processo estiver adequadamente estruturado, seguindo as regras do devido processo legal. Então, essa é uma visão clássica, né, Bernardo? Mas tem uma visão atual, que é de um livro que eu também sugiro vivamente que se leia, que é Ensaio sobre a Processualidade, a última obra da professora Ada Pellegrini Grinover, e que justamente traz uma ideia mais moderna sobre jurisdição, tirando essa ideia de poder, não é? Tira a ideia de poder para a professora Ada, nesse último escrito, a jurisdição não é propriamente poder, mas a jurisdição é atividade, função e garantia. Vamos ler esse trecho bem expressivo do livro da professora Ada. Por favor, Bernardo. Vamos sim, professor. Se, conforme nosso pensamento, a jurisdição compreende a justiça estatal, a justiça arbitral e a justiça consensual, é evidente que fica superado o conceito clássico de jurisdição. Jurisdição, na atualidade, não é mais poder, mas apenas função, atividade e garantia. E, sobretudo, seu principal indicador é o de garantia do acesso à justiça, estatal ou não, e seu objetivo, o de pacificar com justiça. Eu, particularmente, professor, eu gosto muito dessa definição da saudosa professora Ada, porque ela reflete o que foi de evolução do processo civil e do conceito de jurisdição, pelo menos nesse último século. Como ele passou a ser enxergado e como, devido ao processo legal, ele passou a ocupar um espaço e ser interpretado de uma forma muito mais voltada ao jurisdicionado do que ao órgão judicante, propriamente dito. Tanto que parece ser, na minha cabeça, essa a mudança de chave do conceito. O centro ele passa de ser o poder do Estado e passa a ser a garantia do indivíduo. Não à toa ele tem acesso a esse sistema que a própria professora Ada chamava de sistema multiportas de justiça, que é pelo qual o próprio jurisdicionado ele elege, ele escolhe o método que melhor se adeque àquele conflito, aquela controvérsia que vem sendo travada. Então, eu acho que esse conceito ele é bastante esclarecedor, e não só esclarecedor, ele é bastante relevante, porque ele, na pessoa da professora Ada, que todos nós sabemos a importância que teve, que traduz justamente esse momento de evolução que nós passamos e ainda estamos passando. Uma evolução metodológica muito importante no processo. A jurisdição, tradicionalmente, era vista, não é, Bernardo? Sempre tendo em mente o processo estatal, não é? E agora é uma mudança de eixo, digamos aqui, uma correção de rota para mostrar que o que é importante não é o poder que os órgãos jurisdicionais têm, mas o que é principal aqui é verificar a jurisdição pelo aspecto de acesso à justiça, pelo aspecto do consumidor da justiça, e não propriamente do ente estatal ou não que está cumprindo esse mistério de decidir aquela controvérsia. Porque, no fundo, nós temos aqui também jurisdição
quando o Estado acaba incentivando outros métodos de solução adequada dos conflitos, em particular, os métodos consensuais de solução das controvérsias, que vêm sendo extremamente valorizados nos últimos anos, mais precisamente conciliação e mediação, negociação como técnica também vem colocando aqui, o que abriu um espectro, um papel muito importante para o novo profissional do direito. E aí a gente começa a ver que o Estado também tem interesse na resolução das controvérsias, é uma missão do Estado também promover, incentivar a solução consensual do processo. E os julgadores devem incentivar isso a todo momento no processo, porque a gente sabe que as decisões impostas, as decisões adjudicadas, as mais das vezes, não agradam a ambas as partes que estão litigando. Então, uma solução acordada, negociada, onde cada uma das partes abre mão de parcela de seus interesses ou direitos que reputam como devidos, isso acaba trazendo aquele importante aspecto, aquele importante escopo que nós vamos falar mais para frente, que é o de pacificação social. E essa é a meta aqui, importante. Então, nós não tem dúvida de que esse conceito de jurisdição clássico está superado, uma vez que a jurisdição compreende a justiça estatal, a justiça arbitral e a justiça consensual. Então, não é jurisdição, portanto, nessa visão de Ada Pellegrini e Grinover, não é mais poder, mas apenas função e atividade e garantia, sendo que o principal indicador, o principal elemento é justamente a garantia de acesso à justiça, que esse é um grande diferencial que a gente tem que trabalhar por ele no Brasil, porque, dadas as dimensões continentais do país, nós temos que incentivar, então, essa garantia de acesso à justiça, seja ela estatal ou não, porque a ideia é obter uma legítima pacificação da sociedade com a distribuição dos direitos de acordo com o que a lei prevê. Então, avançando na nossa exposição, a gente começa a entrar em outros temas aqui e começa a entrar no escopo da jurisdição. O escopo central da jurisdição, não há dúvida nenhuma de que é a satisfação do direito material, é a realização do direito material. E dentro desse tradicional visão aqui, ao criar a jurisdição no quadro de suas instituições, visou o Estado a garantir que as normas de direito material contidas no ordenamento jurídico efetivamente conduzam aos resultados enunciados, ou seja, que se obtenha, não é, na experiência concreta, aqueles precisos resultados práticos que o direito material preconiza. Então, nós estamos aqui diante da realização do escopo jurídico de realização do direito material. Então, aquela tradução literal, etimológica da palavra jurisdição se encontra superado. Jurisdição não é reconhecer no sentido de declarar quem tem ou quem não tem um direito digno de tutela, e aqui diz de proteção perante o Estado, ao contrário do que aqui diz o meu querido amigo e colega da Pontifícia Universidade Católica, Cássio Scarpinella Bueno, do que a etimologia da palavra dá a entender, que é aquilo que eu disse, iuris dictionis, dizer o direito. A jurisdição é muito mais que isso, porque envolve todo um modelo constitucional de direito processual, eu diria, penal e civil brasileiro, e as medidas, evidentemente, voltadas à concretização daquela proteção, seja pelo exercício do ius puniendi no processo penal, seja por meio da outorga de uma sentença de mérito no processo civil. Então, é a concretização daquele direito tal como reconhecido no ordenamento jurídico pela via do Estado juiz ou pela via
de um árbitro. Então, eu diria aqui que nessa minha fala eu estou complementando isso que Cássio Scarpinella Bueno coloca aqui numa visão muito maior, né? Então, quando eu estou falando de realização do direito material, eu não estou falando só de dizer o direito, declarar qual das partes tem razão, mas efetivamente a ter uma solução integral da controvérsia, do mérito que foi submetido, que é traduzido na pretensão deduzida em juízo ou daquela pretensão penal, é o direito de obter uma decisão razoável, num tempo razoável, cumprindo aquela promessa constante do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que estabelece justamente o processo com uma duração razoável. E aqui, evidentemente, que nós temos que incluir o grande gargalo da jurisdição, e eu digo isso em relação aos processos não penais, e isso inclui o processo civil, o processo trabalhista. Quando eu falo civil, é um civil no aspecto geral, que inclui também o processo trabalhista, não é? Incluída aqui a atividade satisfativa. Lembrando, poderia até dizer do processo eleitoral, porque tem multas eleitorais e essas multas são objeto de execução. Então, na realidade, quando o Código de Processo Civil estabelece no artigo 4º que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, o Código está a dizer aqui, olha, tem que solucionar a controvérsia na sua integralidade. Não adianta só dizer qual das partes tem razão, se tem ainda atividades a se exercer, atividades essas substitutivas, pré-ordenadas justamente à satisfação do direito material, tal como reconhecido numa sentença. E isso é um importante aspecto que deve ser considerado dentro do escopo da jurisdição. Mas nós vamos ver que existem outros escopos da jurisdição, e aqui faço menção ao livro clássico do professor Dinamarca, Instrumentalidade do Processo, onde ele relaciona 3 escopos da jurisdição. O escopo jurídico, que é a atuação do direito, ou parodiando Chiovenda, a atuação da vontade concreta da lei, Giuseppe Chiovenda, que foi o pai da escola processualística italiana e que veio influenciar uma geração inteira de processualistas italianos, que vocês certamente ouvirão falar ou já ouviram falar, Francesco Carnelutti, Piero Calamandrei, Enrico Tullio Liebman, e as gerações subsequentes que se seguiram a essa geração que marcou a doutrina italiana e que veio a fortemente influenciar o direito brasileiro. Então, nessa ideia de escopo jurídico, escopo de atuação da vontade concreta da lei, ou seja, de atingir aquilo que dispõe o direito material. Mas há também o escopo social, que é um escopo importante, que eu também ressaltei aqui ao falar do acesso à justiça, porque o acesso à justiça não compreende apenas o ingresso formal no processo, mas também o acesso aos meios e a obtenção dos resultados esperados. Portanto, nós estamos falando aqui de uma decisão justa que promova a tão almejada pacificação social. Pacificação social com justiça. Então, o escopo social do processo está ligado a essa ideia de pacificação social com justiça, mas também a ideia de educação, porque, por meio da atividade jurisdicional, nos vários campos aqui, nós temos uma ideia de traduzir para a sociedade o conhecimento a respeito dos seus direitos, as decisões judiciais são divulgadas e a população começa a ter ciência do que pode, do que não pode fazer, de que direito tem, de que direito não tem. Então, não há dúvida de que dentro dos escopos da jurisdição nós temos o escopo social, de pacificação social com justiça e educação, que é, evidentemente, aqui uma forma de controle legítimo
social. E aqui entramos no escopo político do processo, porque o processo também é uma forma pela qual a jurisdição realiza o escopo político de justamente exercer esse controle social por meio das suas decisões. E essas decisões devem, evidentemente, espelhar aquilo que está no ordenamento jurídico e os anseios atuais de toda a nação, porque a interpretação da lei também leva em consideração a evolução da sociedade. E é lógico que nessa forma legítima de aplicação da lei ao caso concreto, o julgador tem que verificar qual é o sentimento atual da nação em relação a determinada norma, verificar como é que é o posicionamento da jurisprudência, dos órgãos superiores, se é preciso haver uma superação desse entendimento para que haja outro, que é, traduzindo uma expressão do direito inglês, um overruling aí de uma nova visão do direito. Então, nós temos esse trinômio dos escopos da jurisdição, que são os escopos jurídico, social e político. E avançando, então, na nossa exposição, nós vamos ainda tratar aqui das características clássicas da jurisdição. E, Bernardo, quais são, então, esses elementos importantes aí nas características da jurisdição? O que você poderia dizer, assim, que você nota aqui na jurisdição como um aspecto interessante? Bom, professor, partindo ainda daquele conceito, daquela ideia mais clássica do que seria a jurisdição, do que seria o processo, os autores eles costumam convergir em algumas características. Alguns citam mais, outros citam menos, mas algumas tendem a ser uma unanimidade entre os autores. A primeira delas seria a lide, no sentido de que a jurisdição ela seria exercida em meio a um conflito, que é justamente a noção de pretensão resistida, e é dessa pretensão resistida que nasce a demanda, da onde as partes vão solicitar uma solução jurisdicional àquele embate, àquela lide. Há um segundo critério, uma segunda característica, que é a inércia, que é aquela noção de que o Poder Judiciário ele não atua de esponte própria, ele precisa ser provocado. Nesse sentido, o exercício da jurisdição, enquanto atividade judicante, ela acontece na medida em que se tenha um autor e um réu demandando de um juiz uma solução, que também parte daquela noção mais clássica de triangulação processual. Uma terceira característica das que estão aqui nesse primeiro slide seria a definitividade e imutabilidade, que parte também da noção da coisa julgada, da noção do ato jurídico perfeito, que denotam justamente a ideia da segurança jurídica, porque não se tem Estado democrático de direito sem segurança jurídica, e que, portanto, figuram também como garantia do indivíduo. Então, uma vez que esse indivíduo ele tem uma coisa julgada, ele tem um ato jurídico perfeito, isso não pode ser retirado dele. Essas são três de algumas das características, são as três então, desse slide. Vamos ver, então, falar um pouco sobre o conceito de lide. Não é? É um conceito que foi trazido na doutrina processualista por Francesco Carnelucci, né? Falando numa linguagem portuguesa, né? Com T no final, mas é ti, não é Carnelucci. Eu aprendi agora, confesso que eu sempre falei errado. E a gente pensa aqui, né, que é um conceito sociológico, a lide é um conceito sociológico, que na visão de Carnelucci, num clássico livro, e quem quiser se aprofundar e ler em italiano, não é? O Sistema de Direito Processual de Carnelucci, tem tantas outras obras, mas eu recomendaria essa vivamente. Outra é Direito e Processo, em italiano. Vivamente, aí, inclusive o direito e processo fala exatamente dessa necessidade de integração do binômio direito e processo, que depois parte da doutrina, professor Bedak, por exemplo, na tese de doutorado, fala ao citar Kazuo Watanabe, que foi outro professor da faculdade também muito conhecido, fala de relativização do binômio direito e processo. Eu gosto mais de integração do binômio direito e processo, porque, no fundo, nós temos que conhecer o direito material e também o direito processual. Não adianta conhecer direito material e não conhecer processo, não adianta conhecer processo e não conhecer direito material. Então, a lide, na definição clássica de Carnelucci,
representa o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. Mas, muitas vezes, lide é ligada assim, à pretensão deduzida em juízo, aquilo que está lá em juízo no processo civil, não penal, não é? Seria a pretensão deduzida em juízo, uma pretensão condenatória, declaratória ou constitutiva, mas, de qualquer maneira, foge essa visão que, às vezes, é atribuída nos códigos de lide num conceito, numa acepção filosófica. De todo modo, me agrada a ideia de lide, não é? De falar de lide, porque quando nós estamos falando de controvérsias, estamos falando de conflito de interesses. Então, qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita, típica do processo de execução. Quando a parte da doutrina penal, e aqui eu citaria o trabalho do saudoso professor Rogério Lauriatucci, defende que não haveria, no processo penal, a existência de lide, não há conflito. O que há é uma pretensão punitiva do Estado, não é? Por manifestação aí do Ministério Público ou por iniciativa da parte, nos casos de queixa, mas não haveria propriamente um conflito de interesses, haveria a verificação das normas de direito material relativas ao direito penal e se aplica aqui ou não a pretensão punitiva do Estado. Então, não haveria propriamente a existência de uma lide no conceito puramente carnelutiano, que é esse aspecto aqui de conflito de interesses. Então, eu poderia, bom, a lide, sim, é uma característica, mas não está presente em todas as situações. E há até processos onde não há propriamente um litígio. Em casos de jurisdição voluntária, que nós vamos falar, não há litígio. Por exemplo, pensar numa separação judicial consensual, não tem lide, não tem conflito de interesses, as partes estão de acordo, mas devem submeter isso em juízo, porque às vezes tem filhos menores, tem questões ali que demandam que o Estado as examine, mas não há propriamente um conflito. A inércia, não é? Eu acho que esse é um aspecto importante que está realmente presente em todas as situações. A jurisdição é exercida por provocação. Os órgãos jurisdicionais não exercem de ofício. A máxima a respeito desse dispositivo é justamente o artigo 2º do Código de Processo Civil, que dispõe que o processo começa por iniciativa da parte, se desenvolve por impulso oficial, salvo as disposições previstas em lei. Então, é o princípio do impulso oficial, quer dizer, que o Estado juiz somente se manifesta depois de provocar, isso em qualquer circunstância. Há quem defenda, e vocês vão encontrar em alguns livros, que às vezes o Estado poderia se manifestar ex officio. Mas isso são exemplos onde já existe processo instaurado. Então, um exemplo que eu poderia dar aqui é aquela convolução ou conversão do processo de recuperação judicial em falência. O juiz pode decretar a falência de ofício? Pode, mas isso não significa que ele esteja iniciando um processo. Já existe um processo em andamento, já houve um impulso oficial consistente no início do processo de recuperação judicial e, ao longo da atividade cognitiva, se verificou, então, que aquela empresa não estava apta a se recuperar e que, ao juiz, não houve outra solução, senão decretar a falência. Esse seria um exemplo aí que, digamos, a doutrina poderia citar como uma exceção a esse princípio aí, ou característica da inércia da jurisdição, ou alguns diriam que isso é um princípio do impulso oficial. Eu diria que é uma característica da jurisdição, que é
que é a inércia, a jurisdição exercida sempre por provocação. Depois, evidentemente, desenvolve-se por impulso oficial. Outra coisa também importante que o Bernardo sempre citou aqui reside na questão da definitividade ou imutabilidade. É preciso chegar a um fim no processo, é preciso, em um dado momento, nós colocarmos fim à controvérsia, e aquela controvérsia se estabilizar, se chegar ao fim daquilo que está sendo debatido em processo. Então, quando se fala em mutabilidade, vem à tona aquela ideia de coisa julgada, ou, como diz o sistema português, caso julgado. Chega-se a um determinado momento em que aquela controvérsia se resolve e aquela decisão se estabiliza. Portanto, haveria aí o atributo da definitividade. E a coisa julgada está consagrada na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36, e é claro que aqui nós temos que examinar com muito cuidado, porque a coisa julgada não está, por exemplo, não é aquilo que transforma o preto no branco, como se dizia ou o branco no preto, não é? Aquela ideia de transformar as cores, mudar uma sentença completamente errada, não é? Em violação a certos princípios constitucionais inarredáveis e que não comportam, digamos, qualquer tipo de transigência. É evidente que aqui a coisa julgada não pode superar, e fatos novos supervenientes que podem alterar o conteúdo, os efeitos daquilo que foi julgado. O conteúdo fica imutável daquela decisão, mas os efeitos podem se modificar de acordo com os caminhos aí. Então, nesse sentido, é que eu poderia dizer aqui que a coisa julgada não é algo absoluto, não é? E a coisa julgada tem aquela ideia de ser um predicado, de ser uma característica da jurisdição, mas uma característica que se agrega à decisão que se torna imutável. Na verdade, o que se torna imutável é aquele conteúdo da decisão, que pode ser declaratório, constitutivo, condenatório. E essa disciplina, no campo do processo civil, está no artigo 502 do CPC de 2015, de acordo com o qual denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais ser sujeita a recurso. Então, não se tornou mais sujeita a recurso. Por quê? Porque, eventualmente, se utilizaram de todos os recursos cabíveis na legislação, ou porque se deixou de utilizar os recursos, e, num dado momento, aquela decisão se tornou estabilizada. Eu diria que sempre, quando se fala em estabilidade da decisão, eu estou falando de estabilidade do conteúdo da decisão, porque esses efeitos podem ser alterados, e também há toda uma leitura que nós vamos ver mais para frente a respeito da coisa julgada, principalmente nessas obrigações de trato sucessivo, nessas obrigações continuativas. Mas, nessa exposição aqui, nós temos essas três características: lide, inércia, definitividade e imutabilidade. Mas existem outras características inerentes à jurisdição. E aí entra outras três aqui que o Bernardo vai justamente falar para nós. Partindo dessa premissa também, professor, superadas aquelas três primeiras, outras três características comumente apontadas à jurisdição são a substitutividade, e aqui nós temos um trecho também do professor Scarpinella Bueno que define essa característica como sendo, nas hipóteses nas quais a jurisdição é substitutiva da vontade dos litigantes, independentemente de quem eles sejam, porque a decisão a ser proferida pelo Estado juiz prevalece sobre a sua voz individual ou pessoalmente considerada. O que isso quer dizer, na minha visão? A partir do momento que você tem duas partes litigantes que submetem a um terceiro essa solução, no caso um juiz ou um árbitro, nas hipóteses heterocompositivas de solução do conflito, essa decisão final, que tem efeito vinculante, ela passa a valer sobre a vontade das duas partes. É óbvio que o autor quer A, o réu quer B, e o juiz pode ser que ele diga A, pode ser que ele diga B, ou pode ser que ele diga A mais B, A no meio de B, alguma coisa nesse sentido. E essa decisão, essa solução que vai prevalecer. Então, na medida que há esse comando judicial,
há uma substituição das vontades em juízo justamente pela ordem judicante, a ordem que vem do terceiro imparcial. As partes não conseguiram resolver o conflito, não é? Não conseguiram resolver a própria vida, se valeram aqui de um terceiro para julgar, seja ele um juiz estatal ou um árbitro, e aí, evidentemente, que há uma substituição da vontade das partes, e aí é o dado da substitutividade inerente à jurisdição. E é claro que aqui nós temos esse aspecto importante de que o Estado ou o árbitro substitui a vontade das partes ao impor uma solução, adjudicar uma solução às partes litigantes. Então, esse é um elemento importante. O outro, não é a imperatividade, a decisão proferida pelo órgão investido da jurisdição é manifestação irrecusável, indispensável. Por que indispensável? Porque é vedado non liquid. No direito romano, poderia o julgador desistir de decidir a controvérsia. Aqui, ela ocorrerá, e essa é uma manifestação de quem está investido do poder jurisdicional, que pode ser o Estado juiz ou árbitro, e essa decisão, evidentemente, é uma manifestação que se torna imperativa e, portanto, deve ser objeto de cumprimento por parte de quem está submetido àquela decisão, de quem participou do processo, de quem participou do devido processo legal, do procedimento em contraditório. E, nesse sentido, é que haverá uma decisão imperativa. Outro aspecto diz respeito a uma ideia de inafastabilidade. Convocada a jurisdição, a decisão virá, será inafastável, e é condição inafastável do Estado democrático de direito. Ou seja, garante-se o acesso a todos os jurisdicionados, mas, uma vez provocado, o judiciário se manifestará. E essa ideia está prevista no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, de acordo com a qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito. Então, pela atual concepção da jurisdição defendida pela professorada Pellegrini e Grinover, muitas dessas características podem vir a ser mitigadas diante do paradigma atual de acesso à justiça. Então, essa questão da inafastabilidade, da decisão imperativa, nós estamos pensando numa decisão não consensualizada, mas sendo a justiça consensual um aspecto da jurisdição, é evidente que aqui nós não vamos ter a imperatividade, a inafastabilidade, a substitutividade, mas a promoção de atividades tendentes à solução adequada do conflito por meio de conciliação ou mediação. Então, essa é a ideia aqui muito interessante aqui de se colocar a jurisdição, a justiça consensual também no centro da jurisdição. E aí nós temos que fazer um contraponto, né, Bernardo? E aqui passamos ao próximo slide para falar da jurisdição e das outras funções do Estado moderno. Vamos a elas, então. Bom, partindo de uma premissa geral, digamos assim, a lógica, a via de regra, seria de que a jurisdição é exercida pelo Poder Judiciário. Isso vem muito da teoria de separação dos poderes do Montesquieu, em que cada um dos poderes exerce determinadas atividades. O que se viu com o passar do tempo é que, muitas vezes, essas atividades elas não se sobrepõem, mas elas se complementam. Então, há momentos em que o Poder Judiciário ele vai exercer a atividade administrativa, que seria típica do Poder Judiciário. Há momentos em que o Poder Executivo vai exercer atividades jurisdicionais, que seriam típicas do Poder Judiciário. Há momentos em que o Poder Legislativo vai exercer atividades administrativas. Então, essas atividades elas acabam se complementando, ainda que de maneira atípica. Então, hoje, já não seria possível dizer, como talvez não fosse também antigamente, mas era o princípio da teoria, de que cada um dos poderes está adstrito a esse tipo de função a eles atribuída,
que é o... Bernardo, tem funções prevalentes, não é? Mas não que não exerça as outras funções. Isso, é justamente. Vamos pensar, né? O Poder Judiciário. Não é? O Poder Judiciário está lá para aplicar a lei ao caso concreto, decidir, impor as decisões. Mas o Poder Judiciário é uma estrutura tão grande que eles têm uma administração. O presidente de um Exato. tribunal, ele exerce funções administrativas que se aproximam do Poder Executivo. Ele está lá gerenciando todo o tribunal, todas as funções, como é que funcionam as comarcas, os fóruns, se precisa de reforma, não precisa, se as sessões judiciárias da Justiça Federal precisam ser ampliadas ou se precisa haver reforma. São atividades administrativas que ocorrem. E não só isso. Quando no Poder Judiciário nós temos, por exemplo, a elaboração dos regimentos internos nos tribunais, puxa vida, aqui ele está legiferando, mas, no fundo, ele está disciplinando aqui, e hoje há estudos sobre os regimentos internos. A gente tem que saber como é que funcionam, como é que são compostos os órgãos jurisdicionais, como é que são compostos os órgãos jurisdicionais de segundo grau, e isso tudo são funções que se aproximam de uma função legiferante, quando, na realidade, nós estamos falando de poder judiciário, que tem como função prevalente, como eu disse, função jurisdicional. Então, é certo que a teoria clássica da separação de poderes ainda vigora? Não, ela tem temperamentos. O que você tem é a existência de funções prevalentes. Vamos pensar no legislativo, não é? O legislativo faz as leis, elabora as leis, mas vamos pensar na CPI, nas comissões parlamentares de inquérito, que estão apurando fatos e até aplicando sanções. Nesses casos, nós estamos muito mais próximos assim de uma função jurisdicional exercida pelo legislativo. Ou ainda, quando no próprio poder legislativo, o presidente de uma das casas tem que exercer funções administrativas a respeito do funcionamento da casa, da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, em se tratando de deputados federais, ou o Senado Federal, onde tem, evidentemente, que inúmeras funções aqui administrativas. E isso também acontece com o Poder Executivo, não é? O Poder Executivo, quando baixa um decreto, decide a respeito de certas normas, quando uma agência reguladora disciplina uma questão do procedimento administrativo, ele, de certa maneira, o Poder Executivo aqui está legiferando, não é? Ele não está só exercendo a função administrativa, ele está disciplinando, ele está dispondo normas aqui. Então, a função prevalente é administrativa, mas para ele exercer essa função administrativa, às vezes ele precisa de uma regulação, e essa regulação se dá por meio da edição, da elaboração de normas, e isso se aproxima da função legiferante. E ainda, eu diria o seguinte, quando nós, por exemplo, temos no âmbito do Poder Executivo os processos administrativos sancionadores para punir funcionários, o processo sindicâncias que se realizam no Poder Executivo, é evidente que aqui o Poder Executivo poderia dizer está se aproximando da função jurisdicional, porque aqui se aplicará a lei para se decidir um caso concreto. E é claro que aqui nós temos uma função muito próxima daquilo que possa ser jurisdição. É claro que pode haver revisão pelo Poder Judiciário daquilo que foi decidido num processo administrativo, no âmbito do Poder Executivo? Sim, claro, mas nós temos esses aspectos para mostrar tudo isso, que é essa teoria clássica da separação de poderes de Montesquieu, não dá para ser vista mais de maneira estanque, bem compartimentada, cada um na sua caixinha, não é? O Poder Judiciário com a sua função jurisdicional, o Poder Legislativo com a sua função legiferante, o Poder Executivo com a sua função administrativa. Não, a gente tem que analisar isso concretamente. Então, aí nós vamos ver essa ideia de concepção moderna do Estado, e aqui, nessa explicação, nós vamos ver aqui, o Bernardo vai poder ressaltar
ainda mais aquilo que eu acabei de falar agora. Exato, professor. Eu acho que é exatamente tudo isso que já foi dito, no sentido de que, ainda que cada poder tenha a sua atividade fim, digamos assim, a sua atividade primordial, principal, prevalente, como foi colocado, para que isso seja possivelmente exercido, ela tem uma série de outras atividades meios e atividades acessórias que são relevantes justamente nessa execução da atividade final, porque é impossível pensar num tribunal que não exerce minimamente uma administração dos seus juízes, dos seus desembargadores, dos seus servidores, e no mesmo sentido de que não tem um regimento interno bem construído. Então, para que a jurisdição ela venha a ser bem exercida no âmbito do próprio Poder Judiciário, por exemplo, é necessário que o tribunal exerça também essas outras funções que seriam típicas dos outros poderes, mas que naquele momento são ao Poder Judiciário atribuídas. Isso significa dizer também que os outros poderes, como já foi dito, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, eles também exercem essa atividade jurisdicional. Então, como foi o exemplo dado pelo professor, quando o Poder Executivo julga um processo de sindicância, um processo administrativo sancionador, ele está ali atuando a exemplo de um juiz, a exemplo de um tribunal, ainda que não dentro do Poder Judiciário, e sim dentro do Poder Executivo. O processo de impeachment, por exemplo, é um processo no qual, ainda que se tenha a presença do Poder Judiciário via ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o julgamento se dá dentro das casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E ali há, sem dúvida nenhuma, uma atividade jurisdicional também sendo exercida. Então, hoje, o que se tira de tudo isso é que a jurisdição ela não é exclusiva do Poder Judiciário no âmbito da administração pública. No âmbito da administração pública, também os outros poderes, lógico que não de uma maneira primordial, e sim de uma maneira atípica, exercem essa jurisdição cotidianamente e como a gente viu até nos anos recentes, até com bastante frequência, ou com alguma frequência, digamos assim. É muito interessante. Esses exemplos que você colocou são muito elucidativos. O impeachment é um caso clássico aqui em que o Poder Legislativo está quase exerce não uma função jurisdicional, porque não está investido no Poder Jurisdicional, mas exerce uma função de decidir um caso concreto, né? O TSE é também importante a gente ver as resoluções do TSE que, às vezes, incorporam decisões judiciais. Eu me lembro aqui dos casos de infidelidade partidária. Foi objeto de uma decisão relatada pelo ministro Peluso e depois isso virou uma resolução. E quando eu estava no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, nós aplicávamos a resolução como uma norma mesmo, não é? E nos casos de infidelidade partidária, quando o sujeito trocava de partido sem um fundamento adequado. Então, o que fez a lei? O Supremo, não é? Ele acabou dando norte a respeito em que situações haveria infidelidade partidária. Isso acabou virando uma resolução do TSE. E acaba, em todas as eleições, sempre nós temos as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que acabam disciplinando os pleitos. E nesse ano que teremos eleições, teremos aí. Então, temos já resoluções do TSE disciplinando exatamente isso. Aqui citou-se também a Agência Nacional de Saúde, as agências reguladoras, aqui o exemplo da ANS, mas quando a ANS, por exemplo, acaba aprovando a cartilha de medicamentos permitidos, o rol de medicamentos permitidos, o que não é permitido, quais são os tratamentos, né? Em certa medida está exercendo uma função legiferante. Então, a gente começa a ver, quer dizer, cada vez mais essa mistura, não é, do que vem ocorrendo e fugindo daquele desenho clássico traçado por Montesquieu. Mas vamos avançando aqui, né, a tratar das importantes aí noções a respeito da jurisdição e as outras funções do Estado moderno. Diferença entre jurisdição e legislação é clara, não é? A jurisdição, a atividade jurisdicional,
aplica a lei ao caso concreto, aos conflitos que são submetidos ao judiciário, e não se incumbe de editá-la em abstrato, atividade legislativa. Puxa, mas aí vem aquela pergunta, mas professor, e as súmulas vinculantes? Como é que fica? Não é? E aquelas decisões, aqueles enunciados elaborados pelos tribunais superiores que os órgãos jurisdicionais têm de observar? Afinal de contas, o judiciário está ou não está exercendo uma atividade legislativa? Interessante, porque quando a gente explica o sistema brasileiro e fala, olha, o sistema brasileiro tem súmula vinculante. Para um italiano, ao explicar a súmula vinculante, ele não tem dúvida, ele fala Brasil, judiciário legisla. Para ele, isso aqui está muito óbvio. Para a gente, não, porque ele decide um caso concreto, mas tem uma função expansiva da jurisprudência para se aplicar em outros casos. Mas, para outros, para um estrangeiro, isso soa como uma atividade legiferante, porque ele acaba tratando, elaborando o judiciário, elaborando um enunciado normativo que acaba sendo aplicado em outros casos. Os casos, por exemplo, eu poderia citar outros que poderiam dizer dessa atividade legiferante, por exemplo, quando nós temos aqui os casos de repercussão geral, aqueles casos do Supremo em que eles verificam que deve o recurso extraordinário ser decidido, então tem uma função. A decisão hoje no recurso extraordinário tem uma função que extrapola os limites daquela controvérsia que é submetida naquele recurso extraordinário. Simplesmente porque o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que aquele caso tem repercussão geral, ele já está dizendo, olha, aquele caso extrapola os limites das partes litigantes, daquilo que está sendo discutido para as partes litigantes. E aquilo que o Supremo Tribunal Federal decidir será aplicado em outros casos também. E mais ainda, os tribunais, os órgãos hierárquicos inferiores, os tribunais locais, os tribunais federais, deverão observar aquilo que foi decidido. Então, nós caminhamos aqui, embora eu diga, olha, o judiciário não edita leis, no fundo, ele está, ao decidir um caso concreto e fazendo com essa função, digamos, propulsora do julgado, se aplicando a outros casos concretos, eu poderia até afirmar que aqui estaria legiferando de acordo com uma visão de outros países. Importante também falar da diferença entre jurisdição e administração. Quais seriam essas diferenças? Bom, uma primeira delas é que, embora a administração ela esteja vinculada à lei, restrita a agir de acordo com o que está previsto na norma, vinculada ao princípio da legalidade, o objetivo dela não é fazer aquela lei ser cumprida. Ela cumpre aquela lei dentro do seu âmbito. Então, a administração pública ela está, sim, regida e só pode atuar dentro dos limites da lei. Mas, diferentemente do Poder Judiciário, não é ela que faz a lei ser cumprida primordialmente, vamos dizer assim, porque, como a gente já mencionou anteriormente, por vezes, o Poder Judiciário, o Poder Executivo acaba exercendo essa atividade jurisdicional, ainda que no seu âmbito de administração. A segunda diferença entre a jurisdição e a administração é que o Estado administrador ele não atua de maneira substitutiva, como a gente mencionou anteriormente. O Estado ele não é um terceiro imparcial que vai proferir um comando normativo para duas partes em litígio. Não, geralmente ela assume o papel de uma das partes. Então, quando há, por exemplo, um conflito decorrente de um contrato de concessão entre um Estado e uma rodovia, o Estado ele não está ali para substituir a vontade daquela outra parte. Está ali para manifestar a sua própria vontade, para que, então, o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, diga qual é o direito que cabe àquelas partes, substituindo a vontade de ambas. E a terceira distinção é que as decisões do Estado administrador elas não são dotadas justamente dessa definitividade, essa imutabilidade que foi tratada anteriormente. Tanto que decisões administrativas elas são suscetíveis ao Poder Judiciário, elas são suscetíveis a serem discutidas em juízo para se decidir se o Estado administrador atuou bem ou atuou mal, ou atuou fora dos limites da lei. A gente até vai ver posteriormente ainda nesse módulo que há certas limitações para a atividade jurisdicional nesse ponto,
Mas o fato é que a decisão do administrador, por si só, ela não se torna imutável, não se torna definitiva. E só mencionando rapidamente a questão de justiça e legislação, professor, eu acho que essa tendência dos tribunais assumirem esse papel legiferante, ela vem ganhando um certo relevo. É o caso, por exemplo, do incidente de recursos repetitivos, que hoje é uma regra no nosso Código de Processo Civil. E acaba que, ainda que se diga, não, os tribunais eles partem de uma base, que é a lei, que é a Constituição, para atuar e, com isso, moldar a interpretação jurídica, o fato é que, com a súmula vinculante, esses temas de repercussão geral, os incidentes de demandas repetitivos, eles acabam complementando essa lei e, muitas vezes, trazendo algumas alterações à forma que se interpreta. Então, no final das contas, qual que é o limite? Né? Eu acho que é esse o grande ponto. Qual que é o limite entre a jurisdição e onde o Estado julgador, no exercício do seu poder jurisdicional, ele passa a invadir esse outro campo. O que mostra a importância de se ter harmonia. A gente começa a ver essa força expansiva da jurisprudência em várias situações. No Superior Tribunal de Justiça, nós estamos vendo isso muito comumente para o STJ realmente virar uma corte de precedentes a partir de uma definição num caso concreto, mas que aquela definição passa a ter que ser aplicada em todos os casos semelhantes. Então, essa função expansiva da jurisprudência com essa missão aqui, quase que legiferante, mas de disciplinar os outros casos, dado que o judiciário não tem condições de decidir cada caso individualmente. O STJ tem uma missão aqui de interpretação do direito infraconstitucional. Na medida em que há essa interpretação para um caso, aquele caso acaba tendo uma função aí de influenciar imperativamente outros casos, nessas situações de recursos especiais repetitivos, ou seja, regidos pela repetitividade. E há todo um procedimento por meio de normas internas editadas dentro do Superior Tribunal de Justiça para reger a forma pela qual será julgado um recurso tido como repetitivo. Então, é interessante também essa função aí da disciplina do próprio procedimento do julgamento. Mas vamos falar, então, de jurisdição e poder judiciário para falar ainda da indelegabilidade da jurisdição, fazendo também um contraponto com o dualismo jurisdicional. Então, o que você pode dizer sobre essa questão da indelegabilidade da jurisdição? A indelegabilidade da jurisdição, professor, é uma outra característica que o professor Cássio Carpinella Bueno atribui à jurisdição, no sentido de que ela seria privativa do poder público, ela seria privativa do Estado e da administração pública, de modo que, ainda que você tenha esses outros métodos de solução de disputa, que sejam a arbitragem, a negociação, mediação, conciliação, elas não seriam jurisdição per se, elas não seriam a manifestação da jurisdição. Seriam uma outra forma de resolver uma disputa, mas que não estariam imbuídas da jurisdição, que seria privativa e indelegável do Estado. Eu me permito aqui discordar do Cássio, né? Eu acho que tem jurisdição em arbitragem. Eu acho que vale colocar esse contraponto para dizer que ele está muito ligado à ideia de função jurisdicional ligada ao processo estatal. A meu ver, está equivocado, mas vale a pena aqui, então, mencionar essa posição, que é uma posição que, a meu ver, com todo respeito aqui, se encontra ultrapassada, dado que na arbitragem, como nós falamos já no início, tem jurisdição na medida em que a decisão é imposta à sociedade, tem essa característica. A indelegabilidade da jurisdição, eu diria, também ocorre na arbitragem, na medida em que as próprias partes contratam, pactuam, escolhem aqueles árbitros para decidir a controvérsia, aí aquela controvérsia passa a ser indelegável por parte daquele corpo arbitral, se for árbitro único, daquele árbitro, se for de um painel arbitral composto normalmente por 3, também não haverá como se delegar essa função que foi atribuída por convenção das partes. Então, aqui, me permitindo aqui
essa visão do Cássio, a meu ver, está equivocada. Vale a pena aqui colocar o contraponto para mostrar a todos que não tem não há aqui uma visão uníssona a respeito desse fenômeno, mas que da parte principalmente dos professores da Universidade de São Paulo tem essa visão de que há jurisdição na arbitragem e há essa questão da também indelegabilidade da jurisdição também nesses casos, quando essa escolha foi feita pelas partes. No medida que essa escolha foi feita, esses árbitros estão investidos no poder jurisdicional e eles não poderão delegar, tal como o Estado, o juiz, não poderão delegar aquela função que lhe foi atribuída ou lhes foi atribuída para decidir uma dada controvérsia. E o contraponto, né? Diga, por favor, Bernardo. Não, perdão, professor. Eu ia só mencionar que uma manifestação dessa jurisdição do Tribunal Arbitral, por exemplo, é o próprio princípio competência-competência, segundo o qual o Tribunal Arbitral tem competência para julgar justamente a sua própria competência. É porque aqui no Brasil é menos comum essa discussão em termos de competência e jurisdição, mas no mundo afora isso é muito discutido. Mas, no final das contas, quem diz se pode ou não julgar determinado processo, quem tem primazia para fazê-lo, é o próprio Tribunal Arbitral. Ainda que posteriormente possa vir a ser discutido no judiciário, o Tribunal Arbitral, o árbitro, ele tem poderes legalmente atribuídos a ele para decidir se ele tem competência ou não para julgar determinada matéria. E isso, ainda que talvez em menor medida, não deixe de ser uma manifestação dessa atividade jurisdicional do próprio tribunal, pelo menos a meu ver. E veja esse contraponto feito já no clássico Teoria Geral do Processo, de Antônio Carlos Araújo Sintra, Pellegrino Grinover e Cândido Namarro. Mas a jurisdição também é exercida fora dos quadros do Estado e de seu poder judiciário, pelos árbitros, assim constituídos pelas partes litigantes segundo sua própria vontade bilateral, o que autoriza falar adequadamente de um dualismo jurisdicional quando se faz uma oposição entre jurisdição estatal e jurisdição arbitral. É essa a ideia, tem jurisdição na arbitragem. Aí vocês vão me perguntar, bom, mas e nos tribunais desportivos? São entidades privadas decidindo conflitos. Tem jurisdição? Essa é uma boa pergunta. O que você acha, Bernardo, nesses tribunais administrativos? Tem ou não tem jurisdição? Confesso que eu fico realmente na dúvida, professor, porque, querendo ou não, aquilo não deixa de ser um tribunal que vai julgar dentro das regras de determinada competição, dentro das regras daquele esporte, então não deixa de ser uma norma vinculante dentro daqueles agentes submetidos ao tribunal. Mas, se eu não me engano, o mérito dessa decisão ele pode ser revisto pelo próprio Poder Judiciário. Não à toa, o Flamengo Esporte estavam discutindo até recentemente que era o campeão de 87. Diferente da arbitragem, em que o mérito da decisão tomada não pode ser discutido pelo tribunal, e simplesmente aquelas questões suscetíveis à anulação da sentença. Esse aspecto da definitividade não tem nos tribunais administrativos. As decisões podem ser jurisdicionalizadas dentro de certos limites, evidentemente, mas não tem esse dado do caso julgado, da coisa julgada. Portanto, há uma diferenciação bem nítida aqui entre o poder jurisdicional, a jurisdição estatal e a jurisdição arbitral e, de outro lado, as manifestações de poder exercidas nesses órgãos decisórios de índole nitidamente administrativa. Mas vamos ver as espécies de jurisdição, ainda avançando na nossa exposição. Então, vejam, aqui quando a gente estuda esse aspecto de espécies de jurisdição, sempre tem, às vezes, uma visão equivocada, porque são maneiras de classificar, não é? Segundo um determinado enfoque. Então, a gente tem que verificar qual é o enfoque que é dado na classificação para justificar o porquê da classificação. A ideia é essa, não é? Quando se fala em critérios de classificação nas espécies de jurisdição, nós temos que ver
definição por objeto, então, penal ou civil, e civil aqui é tudo aquilo que não é penal, e aqui engloba os processos cíveis, os processos trabalhistas, processos eleitorais não penais, porque na justiça eleitoral também tem processo penal. Então, o critério é residual. O que não for penal, o que não houver sanção punitiva do Estado, é de natureza civil, inclusive, como dito, aqueles litígios de índole trabalhista ou eleitoral, por exemplo. Então, veja, aqui, ao se definir, se classificar as espécies de jurisdição, esse critério classificatório leva em consideração a definição por objeto. Mas eu posso escolher outra maneira de classificar. E aqui eu posso classificar a partir do enfoque dos órgãos que exercem a jurisdição. Se eu for pensar, então, eu tenho que levar em consideração o quadro disciplinado na Constituição Federal, onde nós temos justiça comum e justiça especial, ou jurisdição comum e jurisdição especial. A jurisdição comum abarca os órgãos da Justiça Federal, a jurisdição que é exercida pelos órgãos da Justiça Federal, que é a jurisdição exercida pelos órgãos da Justiça Estadual. Esses são órgãos daquilo que se chama justiça comum, que exercem a jurisdição comum. Mas no quadro constitucional brasileiro, no modelo constitucional brasileiro, nós temos uma jurisdição especial exercida por justiças especializadas. E aqui nós temos a Justiça do Trabalho, que está lá disciplinada nos artigos 111 a 116 da Constituição Federal, a Justiça Eleitoral, também na Constituição Federal de 88, só que nos artigos 118 a 121, e a Justiça Militar, também prevista na Constituição, nos artigos 122 a 124 e artigo 125, parágrafos 3º a 5º, para disciplinar essa modalidade de justiça especializada. É importante, então, aqui observar que nessa classificação das espécies da jurisdição se leva em consideração os órgãos que a exercem. Mas é claro que também eu poderia classificar a jurisdição a partir da posição hierárquica dos órgãos que a exercem. Se é inferior ou superior. Então, aqui eu estou vendo graus hierárquicos. É o juiz de primeiro grau, o tribunal ao qual ele responde, que pode ser um tribunal estadual, um tribunal federal, um tribunal do trabalho, e um tribunal eleitoral. Então, eu analiso a partir da estrutura hierárquica dos órgãos jurisdicionais. Então, justiça inferior, que é aquele órgão detido pela competência originária para o julgamento da causa, quem vai primeiro decidir a controvérsia, e jurisdição superior, o órgão detido de competência recursal para o julgamento da causa. Vale dizer, esse órgão somente julgará a causa se interposto o recurso, se houver recurso ou naquelas hipóteses em que se admite a devolução ao órgão hierárquico superior de toda a matéria por haver uma regra que autoriza o reexame necessário, o reexame daquela matéria que foi debatida. E qual é a observação que você gostaria de fazer a respeito disso? A observação aqui, professor, é a seguinte: muito se pensa, muito se imagina que a jurisdição inferior seria exercida pelo juiz de primeiro grau e a jurisdição superior seria exercida pelo Tribunal de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STF, quando, na realidade, embora essa seja a maioria dos casos, há hipóteses também em que a jurisdição inferior, ou seja, a competência originária, é exercida por alguns desses tribunais já mencionados, que são aquelas que a competência originária para julgamento é do próprio Tribunal de Justiça, é do STJ. Por exemplo, um mandado de segurança impetrado contra um ato coator do presidente de determinado Tribunal de Justiça. A competência originária para julgamento desse mandado de segurança é do STJ. Logo, ele, no caso, seria essa jurisdição inferior, na medida em que seria o primeiro órgão a examinar a causa, a examinar o mandado de segurança. São também as hipóteses do foro privilegiado, por exemplo.
não só do Supremo Tribunal Federal, mas também daqueles que têm foro privilegiado no STJ e nos tribunais de justiça locais. Nessas hipóteses, a competência originária também é exercida por cada um desses órgãos. Então, embora sejam tribunais e não juízes de primeiro grau, é deles a competência originária. Então, eles exercem, nessa medida, a jurisdição inferior. Então, esse aspecto lembrado pelo Bernardo é importante. Existem controvérsias, existem litígios que são decididos por competência originária dos tribunais. Então, não significa que não tenha recurso, né? Eu posso ter um processo de competência originária dos tribunais e contra aquela decisão do tribunal, aí é recurso para o tribunal hierarquicamente superior, que é um tribunal superior. Vamos imaginar mandado de segurança contrato judicial, competência originária do tribunal, né? Então, quando o tribunal decidir, pode haver recurso. Vamos, então, avançando nessa classificação das espécies de jurisdição, para entender quais são as espécies de jurisdição, sempre, e gosto de repetir, tendo por premissa que esses critérios de classificação levam em consideração diferentes enfoques. Então, aqui, nessa quarta classificação, para melhor compreender o fenômeno jurisdição, eu poderia classificar jurisdição a partir da fonte do direito em que se embasa o julgamento, se de direito ou de equidade. Então, o que é jurisdição de direito? É aquela em que se exige a aplicação da lei no julgamento. Então, tem regras claras, jurisdição de direito, e aí o julgador deve decidir aplicando as leis ao caso concreto. Já a jurisdição por equidade é outra coisa. É admitida em algumas hipóteses legais e, nessas hipóteses, permite o julgamento de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade. Vamos ver aqui o que é melhor, né? E foge daquelas regras bem claras de direito. Quando se tem arbitragem, as partes escolhem se vai ser jurisdição de direito ou se vai ser jurisdição de equidade. E, na imensa maioria dos casos, as partes optam por ser uma jurisdição de direito, para não ficar ao critério de oportunidade e conveniência dos árbitros, fugindo do espírito da lei. Então, é uma distinção bem diferente e o magistrado aqui, na jurisdição de equidade, tem critérios mais abertos, valorativos para a formação do seu convencimento. Mas, ordinariamente, aplica-se a jurisdição aqui de direito. E é claro que aqui nós temos aqui uma classificação que é de acordo com a fonte do direito em que se embasa o julgamento. Já outra forma de se classificar as espécies de jurisdição é o comportamento do juiz diante do conflito. Isso é jurisdição voluntária e contenciosa. A jurisdição voluntária é definida como a administração pública de interesses privados. Então, eu citei o exemplo da separação judicial consensual. Isso é submetido ao judiciário, mas é um interesse privado aqui. Então, mas há uma disciplina que pode e autoriza que essa questão seja submetida ao judiciário. Então, na jurisdição voluntária é diferente da contenciosa, onde as partes contendem, litigam, divergem sobre o objeto da controvérsia, colocam as suas versões. Aqui, na jurisdição voluntária, não tem conflito. Então, simplesmente é uma administração pública de interesses privados, e onde o Estado, às vezes, tem que participar, impõe-se a participação do Estado. Ou, às vezes, mesmo na jurisdição voluntária, se coloca um grau de opção, por exemplo, separação judicial consensual pode ser feita nos cartórios extrajudiciais, mas também pode ser feita em juízo. É jurisdição voluntária quando está lá perante o juiz, mas pode ser feita fora do processo, num expediente extrajudicial. E, finalmente, eu poderia falar da classificação da jurisdição de acordo com o território. Aqui nós estamos falando de soberania. A jurisdição nacional, a interna, de um lado,
ou a internacional externa. Pensem, por exemplo, nos tribunais internacionais. Então, nós estamos falando de uma competência internacional. O Tribunal Europeu, que decide controvérsias de todos aqueles países que estão submetidos à comunidade europeia. Então, nós estamos aqui diante de uma jurisdição internacional, certo? E aqui, você gostaria de fazer algum comentário, Bernardo? Eu só, em relação à distinção entre julgamento de direito e julgamento de equidade, um ponto interessante é que quando a administração pública ela foi expressamente admitida por lei enquanto passível de submeter seus conflitos à arbitragem, fez-se essa ressalva de que a administração pública não poderia se valer do julgamento por equidade. Então, em arbitragem, a administração pública ela só pode passar por julgamentos de direito, Bem justamente lembrado. para se evitar que a administração ela fique sujeita a esse juízo que viria do próprio árbitro, a respeito do que seria mais certo ou mais equânime para cada uma das partes. Muito bom. E vamos avançar um pouquinho para falar um pouquinho da jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa, para fazer essa distinção. Qual é a característica principal da jurisdição contenciosa, Bernardo? A jurisdição contenciosa ela se materializa por meio de uma crise de direito individual, que é justamente a lide da qual a gente estava falando, que vem de uma análise sociológica do professor Carnelucci e que influenciou essa concepção que nós temos hoje de jurisdição. Então, a jurisdição contenciosa se baseia nessa existência da pretensão resistida, da crise de direito material, em que duas partes, ou mais de uma parte, muitas vezes procedimento multiparte, procedimento coletivo, em que há esse choque de vontades a respeito de qual seria o melhor direito aplicado àquele caso. Então, é a jurisdição mais comumente exercida na medida em que as partes, diante dessa crise de direito material, submetem a discussão ao Poder Judiciário, ao árbitro, ou procuram solucioná-la elas próprias de maneira consensual. Mas o fato é que ela parte necessariamente de um conflito, ela parte de uma lide. A voluntária, não. A voluntária, como o senhor bem colocou, professor, é administração pública de vontades privadas. Então, é quando duas partes, para que tenham a sua vontade perfectibilizada, ou seja, para que ela possa manifestar efeitos, precisam necessariamente submetê-las ao crivo do Poder Judiciário. É o caso, como já dito, da separação, do divórcio, muitas vezes também da sucessão, em que um formal de partilha pode ser simplesmente homologado, quando de maneira não contenciosa. E aqui não se tem o elemento da substitutividade, porque o juiz, o julgador, no momento de homologar aquela vontade das partes, nesse âmbito da jurisdição voluntária, ele não substitui a vontade de ninguém, ele simplesmente atesta que aquela vontade é válida e passa, então, a gozar de todos os efeitos a ela atribuídas. E aqui, portanto, não há conflito. Há simplesmente a necessidade de uma complementação por parte da administração pública. Muito bem. Então, aqui, simplesmente na jurisdição voluntária, a constituição de uma situação jurídica nova e não a atuação da vontade concreta da lei, da vontade do direito. Então, tem pontos marcantes de diferenciação importantes aí entre a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa. Na jurisdição voluntária não há lide, na jurisdição contenciosa há. Na jurisdição voluntária não há substitutividade, na jurisdição contenciosa há. Então, aqui temos distinções bem claras e marcantes. Mas vamos falar um pouquinho também da questão da execução, né? É importante falar um pouquinho da execução, da jurisdição e atividade executiva. Na jurisdição, os poderes são atribuídos ao Estado juiz, poder jurisdicional e poder de polícia. Eles têm poder de polícia, por exemplo, uma audiência, não é? Ele tem autoridade ali. E o poder de polícia e atividade executiva, a gente vê bem claramente os meios pelos quais a administração pública se utiliza para a efetividade da tutela jurisdicional, garantindo-lhe autoridade e eficiência. Por meio dessas atribuições, então, o Estado é imbuído de determinadas prerrogativas privativas que permitem interferir na esfera individual do jurisdicionado e até mesmo suprimir determinados direitos. Vamos imaginar
o magistrado está presidindo uma audiência, uma das partes lá desrespeita, não é? O que acontece? Ele tem um poder de polícia para colocar, fazer com que a audiência se desenvolva da melhor forma possível. E não só nisso, na atividade executiva propriamente dita, o juiz tem poderes muito fortes, e aqui vale citar o potente inciso 9 do artigo 139 do CPC, de acordo com o qual o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Vejo que aqui o juiz tem a capacidade aqui de até impor multas periódicas, fazer com que realmente a sua decisão seja cumprida, substituir a vontade de quem espontaneamente não cumpre um determinado ato. Então, aqui nós temos bem claramente essa ideia de que existe certos atos que são privativos do juiz e, em muitos casos, privativos do julgador. Por exemplo, a multa periódica, a multa diária, pode ser imposta pelos árbitros, mas na hora de executar essa multa, essa substituição deve ser feita pelo juiz estatutal, porque terá que haver penhora de bens, avaliação, diante do não cumprimento dessa multa periódica imposta por um árbitro. Então, vejam que eu poderia dizer que essa atividade executiva digamos, prevalente no juiz estatal. Então, eu não diria nem que seria uma prerrogativa privativa do Estado, não é? Mas, como diz aqui, eu poderia dizer que é privativa em muitos casos, mas não em todos, porque as atividades executivas, em algumas vezes, podem ser exercidas por árbitros e pode ser exercida fora do processo nos casos de execução extrajudicial. Aqui tem o poder de polícia, não política. Então, aqui nós estamos falando aqui de funções e prerrogativas inerentes à atividade executiva, onde aqui o Estado tem que estar presente. Quando faz a substituição, aliena em asta pública, por leilão, aqui não tem jeito, não há árbitro que faça, mas, se bem que existem procedimentos executivos extrajudiciais que permitem a transferência de patrimônio pela via extrajudicial. Basta pensar na lei de alienação fiduciária de bens imóveis, que eu já mencionei, não é? A execução pelo sistema financeiro de habitação. Há uma tendência crescente à extrajudicialização dos atos. Eu diria, olha, é uma prerrogativa privativa do Estado, mas não é absoluta, porque, digamos, as mais das vezes, essa atividade ainda é exercida pelo Estado juiz. Muito bem, então vamos continuar aqui na exposição para avançar um pouquinho mais e falar sobre jurisdição e meios adequados de solução das controvérsias. Ao falar de meios adequados de solução das controvérsias, nós temos que pensar nos exemplos de meios adequados dessas controvérsias. Os métodos, primeiro, autocompositivos, e aí nós temos a negociação, a mediação, a conciliação, onde tem um facilitador para se chegar a um determinado resultado, e os métodos heterocompositivos, como acontece na arbitragem no processo judicial. Na arbitragem, quando as partes escolhem que um terceiro decida a controvérsia, no processo judicial, quando cai com o juiz e ele decide o caso concreto. O objetivo comum em todos os casos, em todos os meios adequados de solução das controvérsias, é a solução do conflito, para que se cumpra aquele escopo social da jurisdição de pacificação social com justiça. Pontos de atenção aqui. Quais são os pontos de atenção, Bernardo?
O primeiro é que os métodos autocompositivos, eles não atendem a todas aquelas características que a gente mencionou anteriormente da jurisdição, como, por exemplo, o próprio caráter substitutivo. Aqui não há um terceiro, seja ele um árbitro, um juiz, cuja determinação vai substituir a vontade das partes. Pelo contrário, aqui o que se tem é uma convergência de vontades de modo à pacificação social, de modo à solução daquela lide. Então, essa já é uma característica que ela não existe. Mas, como a gente viu, esse conceito e essas características da jurisdição, elas passaram por uma mudança de interpretação, uma mudança de análise, de modo que a jurisdição consensual, ainda que não seja dotada dessa característica da substitutividade, ela alcança um escopo próprio de jurisdição consensual. Então, até aquele dualismo que a gente mencionou anteriormente, na visão da professora Ada Pellegrini Nover, também naquele mesmo texto já mencionado dos ensaios sobre a processualidade, ela já trata não só como um dualismo, e sim como 3 possibilidades de jurisdição, que seriam justamente a jurisdição estatal, a jurisdição arbitral e a jurisdição consensual. A professora Ada, aliás, era uma grande incentivadora desses métodos adequados de solução de conflito. E se eu puder só acrescentar, justamente a mudança da forma de se referir a esses métodos já reflete também essa mudança de interpretação do próprio sistema de solução de justiça. Como o professor Carmona aponta, não se trata de meios alternativos de solução de controvérsias, como se o Poder Judiciário fosse a regra e os demais fossem alternativas ao Poder Judiciário. Na verdade, são meios adequados em que todos são alternativas. Todos ali são passíveis de ser aplicados a depender do conflito. O que se precisa compreender é qual melhor se adequa para determinado tipo de conflito. É a análise de acordo com a instrumentalidade metodológica que a professora Ada Pellegrini propunha, no sentido de que primeiro se conhece o conflito e a natureza dele, para, após isso, determinar qual é o melhor processo e qual a melhor forma de seguir. E esses são apenas alguns exemplos de métodos. Hoje a gente tem dispute boards e vários outros que se aplicam, em cujo objetivo final é justamente a solução desse conflito. E o segundo ponto... Desculpa. Pois não, pode continuar. Não, era só para concluir que o segundo ponto de atenção é justamente aquilo que foi tratado anteriormente. Embora todos esses sejam métodos adequados, apenas o Poder Judiciário é dotado desse poder de polícia. Então, o árbitro ele vai poder exercer a sua função jurisdicional, muitas vezes ele vai poder discutir sobre o que é de quem, qual patrimônio deveria ser transferido a quem, mas quem vai poder levar isso a cabo é apenas o Poder Judiciário, que cria até um fenômeno interessante, porque a execução judicial fundada no título executivo extrajudicial como um contrato, por exemplo, ela segue pelo Poder Judiciário, ainda que tenha cláusula compromissória. Mas os embargos de execução decorrentes dessa execução, não. Eles vão para a via arbitral, porque na via arbitral é necessário discutir questões afetas àquele título. E aí não caberia ao juiz, caberia ao árbitro. Então, cria-se até uma figura interessante dessa distinção de ter ou não ter o poder de polícia. É interessante essa questão da impugnação à execução, como é que funciona essa impugnação à execução. E, evidentemente que, em certa medida, quando isso se dá na execução, no cumprimento de sentença arbitral, a impugnação ao cumprimento de sentença apenas ressaltará aquilo que foi decidido pelo tribunal arbitral, mas será o juiz estatal, de qualquer maneira, a reforçar aquilo que foi decidido no juiz estatal, no juiz arbitral, interpretando aquilo que disse o juiz estatal. E é interessante falar dessa instrumentalidade metodológica que leva em consideração o estudo do conflito, a essência do conflito. Isso passa a ser relevantíssimo. E, por fim, vamos falar dos limites da jurisdição. Existem limites internos e internacionais da jurisdição, as limitações internas de cada Estado, que estão presentes e que, portanto, evidentemente, aqui são ditadas pela necessidade de coexistência dos Estados e pelos critérios de conveniência e viabilidade, como entre a legislação e a jurisdição, duas funções do Estado, a vontade de direito, que sempre é atuada através de um Estado qualquer. Então, quando se pensa em limites internacionais da jurisdição, são aqueles ditados internamente por cada Estado, a partir de um juízo de conveniência e viabilidade. Então, aí
nós temos aqui, interessante se falar, os motivos. Primeiro, a coexistência com os demais países soberanos. Segundo, a respeito das convenções internacionais. E terceiro, interesses próprios. Ordinariamente, os limites da jurisdição coincidem com os limites territoriais de soberania de cada Estado. E aí vale lembrar os artigos 21 e 22 do Código de Processo Civil. Há limites internacionais de caráter pessoal, então, por uma questão diplomática, a tendência que vem sendo observada é a extensão dessa imobilidade jurisdicional para além de critério puramente territorial, mas também pessoal. Com isso, nós temos estados estrangeiros, chefes de estados estrangeiros, agentes diplomáticos que passaram a contar com imunidade jurisdicional, ainda que estejam em território nacional. Então, tem limites internacionais de caráter pessoal. E limites internos, que pese a inafastabilidade da tutela jurisdicional consagrada no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, há situações em que o Estado juiz não pode exercer seu juízo de convencimento, como é o caso do mérito dos atos administrativos de caráter discricionário. Ou seja, o judiciário não pode se substituir ao administrador, se bem que essa esfera tem sido cada vez mais reduzida, dado que o judiciário vem intervindo cada vez mais nas políticas públicas, uma tendência muito forte no Brasil. Outra questão que deve ser lembrado são limites internos baseados na lei. Por exemplo, é vedada a cobrança de dívida de jogo, é vedada a cobrança de obrigação pecuniária cuja causa de pedir seja a dívida de jogo. E isso tem uma regra específica prevista no artigo 814 do Código Civil. Então, é um limite interno e é um limite legal e, portanto, nós estamos falando aqui de limites da jurisdição, limites legítimos ao exercício do poder jurisdicional. Vamos, então, agora, para encerrar a exposição, falar dos casos concretos que nós analisaremos presencialmente. Então, vamos falar aqui quais são os casos. Então, o primeiro caso é um caso do Supremo Tribunal Federal, um mandado de injunção número 670, e aqui prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes. E, nesse caso, a pergunta que se faz é a seguinte, na opinião do grupo, pode o Supremo Tribunal Federal, diante da omissão legislativa, do Poder Legislativo se quedar omisso, pode exercer uma função jurisdicional preordenada a suprir uma lacuna legislativa, ainda que seja pela aplicação de norma análoga? Então, ele pode aqui, aí nós precisamos ver um pouco as funções do mandado de injunção e também verificar se essa atividade exercida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso concreto, é ou não legítima. A outra pergunta está voltada, a segunda, para um julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Trata-se do recurso especial número 1.481.644 de São Paulo, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, e a pergunta que se faz é, na opinião do grupo, caberia ao tribunal arbitral determinar o cumprimento de ordens de cunho executivo? O tribunal arbitral está investido de poder jurisdicional para exercer esses atos práticos e materiais? E nas hipóteses, em que medida a execução executiva pressupõe a formação de um juízo de conhecimento, de um juízo de cognição, de um caráter decisório? Nesses casos, é indispensável a atuação do Poder Judiciário? Ou seja, os árbitros não podem atuar? Quais são os limites dos árbitros no que concerne às atividades práticas e materiais? Como é que fica isso? Não é? Qual a limitação legítima aqui para a jurisdição arbitral e que exige o exercício da jurisdição estatal? Por fim, aqui nós estamos falando de mais dois casos, aqui do STJ também, mandado de segurança número 12.629,
E a questão que se coloca, primordial, é, no caso, a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça se amolda ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, em que hipóteses o Poder Judiciário pode se recusar a julgar determinada matéria? Lembre-se que é vedado non liquid, não é? Ele não pode decidir que não vai apreciar uma controvérsia. Mas em que medida isso pode acontecer e se pode acontecer? Essa medida configura uma efetiva recusa ou se assemelha a um maior respeito às funções típicas de cada poder na atual concepção do Estado moderno? Então, aquela ideia de relativização da separação dos poderes tradicional construída por Montesquieu. Por fim, o seminário 4 aqui trata de uma decisão na Justiça do Trabalho. Aqui nós estamos falando de uma decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho 20, e a pergunta é possível a relativização da imunidade internacional diante dos limites impostos ao exercício da jurisdição? Aqui nós estamos falando de limites da jurisdição. Levando em consideração o artigo 14 da Constituição Federal, em que hipóteses é possível transpor os limites territoriais e diplomáticos para fins de exercício da jurisdição, a lógica também vale para a imposição de atos constritivos e medidas executivas? Essas são as perguntas que devem ser enfrentadas a partir do que foi dito aqui ao longo de toda essa exposição. Então, com isso, nós terminamos aqui essa exposição sobre a jurisdição. Quero agradecer imensamente a presença do Bernardo Carrara. Um prazer, professor. A todos que nos acompanharam nessa exposição. Muito obrigado, foi um prazer, professor.